Olá, hoje eu trouxe, qual a proposta que eu trouxe aqui para trabalhar essa web, né? Eu sei que eu vi que muitos alunos têm dificuldade na hora de elaborar um trabalho, né? E o trabalho acadêmico, ele precisa, né, ter um diferencial, né? Não é um trabalho do ensino médio ou um trabalho, né, que a gente estava acostumado a fazer antes, né? Aí o aluno passa pela graduação, mas até às vezes na graduação ele fica ainda um pouco perdido ainda sobre as questões de normas acadêmicas, porque ele ainda está começando, né, a aprender aquilo. E às vezes ele vai até para pós-graduação com alguma defasagem ainda, né, de saber como elaborar, então fica um pouco perdido. Então, para tentar ajudar vocês, eu desenvolvi essa web falando justamente, tá, da elaboração de um trabalho acadêmico. Aí tem essa, para quem vai assistir essa gravação depois, tá, gente? Essa gravação sendo feita ao vivo. Aí aqui tem a nossa amiga que é a Monique Rangel, tá falando que com certeza eu fiquei um tempo sem estudar e ficou perdida em relação, né, a essas normas de trabalho acadêmico, que realmente é algo que a gente esquece, né? Quem não está sempre fazendo, né? Porque os professores, eles estão sempre fazendo. Por quê? Mesmo que eles já tenham, né, feito a graduação, pós, o mestrado, mesmo que eles já tenham terminado seus estudos, eles têm que fazer trabalho para congressos, eventos, e a gente então sempre está ali, né, lidando com aquilo. Mas realmente, quando a pessoa fica um tempo sem estar ali fazendo, ela esquece, né? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar o slide com vocês, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para quem ainda não me conhece, que eu sei que você já me conhece, mas, né, pode ser que alguém veja esse vídeo depois e ainda não tenha o conhecimento. Eu sou a professora Vanessa Fernandes, né? Aí eu tenho aí a minha formação em letras, a graduação em administração também, né? E com a gestão da educação à distância, a pós-graduação em educação à distância, e na área de administração eu tenho a pós-graduação em logística e produção, tá? E também o mestrado em humanidades, que é um mestrado multidisciplinar, né, que envolve mais de uma área aí, justamente por eu ter essa dupla formação em administração e letras, eu, né, optei por fazer esse mestrado aí. Então, eu vou trazer um pouquinho do conhecimento em relação ao trabalho acadêmico que eu já estou acostumada, né, nessa minha vida acadêmica aí que eu acabei de relatar para vocês. Contudo, em caso de dúvidas, existe o site da própria ABNT, tá? Que eu sei que vocês sabem, né, que as normas é de acordo com a ABNT, né? Então tem um site aí que é abnt.org.br, tá? Quais são os principais tipos de trabalho acadêmico, né? Isso é importante, porque às vezes tem um trabalho de conclusão, é diferente de um trabalho de graduação da disciplina, né? Ou de pós-graduação da disciplina, do trabalho de conclusão de uma dissertação de mestrado, são coisas diferentes, tá? Então aí a gente tem um TCC ou monografia, tá? Ou relatórios e projetos, né? Que é a qualquer nível, nível de pós ou nível de pós-graduação, tá? Trabalho de graduação interdisciplinar, ou de pós-graduação também, né? Trabalho de conclusão de curso de especialização, tá? Ou aperfeiçoamento. Então, e tem também as dissertações de mestrado e doutorado. Diante disso tudo aqui, quando a gente fala de trabalho da disciplina, né, para entregar o trabalho para aquela disciplina,
a gente até abre mão de alguns itens opcionais, né? Que fazem parte que a gente já vai ver. Só que quando a gente vai fazer uma dissertação de mestrado ou um TCC, né, um trabalho de conclusão, ou seja, o trabalho para concluir seu curso, né, ou uma dissertação de mestrado, poxa, que tem um peso muito maior, é bom que você use todos os recursos, né, que você tiver ali, você não procure não abrir mão de nada, tá? Porque é diferente de um trabalho para apresentar para aquela disciplina, né? Então, são coisas diferentes. Então, tá aí uma estrutura de um trabalho, tá? A parte externa é a capa e a lombada. A parte interna são os elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Essa lombada aqui, né, que vem com a capa, que é a lombada, que é aquela, é geralmente para o trabalho de conclusão, quando você conclui a graduação ou conclui um mestrado, né, ou a especialização, muitas das vezes eles exigem que você entregue nesse modelo para o seu trabalho ficar na biblioteca, né, porque aquilo ali vai fazer parte do acervo da biblioteca, tá bom? Então, hoje, como a gente está falando da disciplina em si, eu não estou falando do mestrado, do trabalho final da disciplina, eu vou me atentar mais a esses elementos pré-textuais, que é a parte interna, tá? Elementos textuais e os elementos pós-textuais, tá? Mas a gente tem uma gama de coisas aí que a gente pode fazer, ó. Capa, folha de rosto, errata, né, folha de aprovação, né, que muitas das vezes no TCC, no mestrado, né, nos trabalhos de conclusão tem que ter obrigatório, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, uma série de coisas aí, tá? Só que dentre elas, né, vamos falar dos elementos pré-textuais. Dentre esses elementos pré-textuais, nem tudo é obrigatório, é opcional. Então, vai do que o professor te pediu, né? Se o professor te pediu, ou vai do se o professor não disse, só disse para você seguir as normas da BNT, você tem que olhar, né, o que é opcional. Se você não quiser colocar, você pode não colocar. Mas o que é obrigatório, você precisaria colocar. Tá? Se ele pediu para você seguir as normas, tá? Então, a capa é obrigatória, né? A lombada é opcional, vai depender, né? Se eu estou falando, se for um TCC, uma dissertação, claro que eles vão pedir, mas se não, folha de rosto obrigatória, que é como se fosse aquela contracapa, né? Que alguns alunos falam. Errata é opcional, folha de aprovação é obrigatória quando TCC e mestrado, né? Mais um trabalho da disciplina que vai ser entregue online, essa folha de aprovação, muitas das vezes o professor, né, não pede. Dedicatório, agradecimento e epígrafe é tudo opcional, tá? Agora vem, o que seria obrigatório? Para você vai fazer um trabalho, faz um resumo, tá? Do que vai ser o seu trabalho. Aí esse resumo em português, mas na página seguinte, né, que a ABNT também diz como obrigatório, seria um resumo em língua estrangeira, tá? Porque esse trabalho, como é um trabalho acadêmico, né, você deveria colocar. Aí muitos dos alunos têm dificuldade de fazer isso, logicamente. Só que é simples fazer, porque se não for, né, igual eu falei, um TCC, um mestrado, tal, aí você pode até pedir ajuda para uma pessoa que saiba inglês melhor, e, né, ou sabe uma outra língua melhor. No caso aqui, você não precisa, vai no Google Tradutor, aí ali tenta, né, ajustar de acordo com o teu nível mesmo da língua e coloca, entendeu? Se for um trabalho da disciplina, algo mais simples. Se for um trabalho de mestrado, TCC, especialização, entrega final de um trabalho, de uma graduação, aí você tem que tomar um cuidado maior, tá? Deixa eu ver aqui que estão me perguntando aqui se existe a possibilidade de se tornar obrigatório. Sim, o Ellen, que pode ser que a norma mude, tá? Se a norma mudar, aí
pode, um item que hoje é opcional pode ser obrigatório, mas por conhecimento próprio, tá? Essas regras já têm bastante tempo, assim, que esses itens são realmente opcionais. Então, eu não acredito que se tornariam obrigatórios, por exemplo, uma epígrafe, né, uma dedicatória, assim, isso geralmente são itens que não são obrigatórios, sempre são opcionais mesmo, mas pode ser que mude sim, tá? Mas aí, se mudar, vai mudar a regra, né, através da ABNT, tá bom? E o seu professor, né, ou a instituição que você está alocado, ele pode exigir, pode ser um elemento opcional para a ABNT, mas se ele exigiu para o trabalho, se ele falou que precisaria ter, aí se torna obrigatório porque é uma exigência da própria universidade ou do local onde está se exigindo, tá? Aí sim, a Monique me pergunta aqui, é obrigatório para todos os tipos de trabalho? Monique, se o professor falar assim que você deve seguir, é o resumo, né? Então, o professor, porque aí varia muito do professor, tá? Se o professor não falar, né, nada, e só falar assim, ó, vocês têm que seguir a norma da BNT, você tem que botar o resumo, tá? Por exemplo, na minha disciplina, tá? Se você está fazendo a minha disciplina, se é um trabalho para entregar da minha disciplina, eu, eu falo com os alunos que eles podem não colocar, mas aí é eu que estou falando com os alunos, tá? Agora, normalmente, se o professor não falou nada, aí ele pediu para seguir a norma da BNT, aí você coloca, tá? Você está me perguntando do PCA, né? O PCA, por que o PCA pediu? O PCA, gente, é um trabalho, não é um simples trabalho de disciplina. Não estou dizendo que o meu trabalho que eu cobro para vocês é simples, né? Mas é diferente do PCA, porque o PCA, o trabalho já é o projeto, né? Já é aquilo ali, a tua nota é toda em cima do PCA, né? Então, tem que ter uma dedicação para fazer o PCA, tem que botar assim um resumo, né? Tem que botar por isso que o professor pediu, tá? Se for um simples trabalho da disciplina, aí não. Pós-graduação, né? Pode ter aluno meu da pós-graduação que vem assistir sei lá, o vídeo depois de alguma maneira. Na pós-graduação, eu acho que o aluno já está num nível, entendeu? Que mesmo que seja um trabalho mais simples, eu acho que ele caberia ele colocar, entendeu? Isso, do resumo, né? Tô falando do resumo. Então, resumo não é introdução. Vou até passar aqui para explicar para você que eu vou chegar no resumo, eu já vou te tirar essa dúvida aí. Aqui está a capa, né? Então, isso daqui é a capa que vocês já estão acostumados, né? Que bota o nome da instituição, o nome do aluno, que no caso é o autor, né? O título e o subtítulo e o ano aqui. Aí, por que aqui tem duas, né? Parece que tem duas. Essa daqui é a capa quando tem aquela lombada, né? Aquela capa que você entrega com aquele trabalho de conclusão que vai ficar na biblioteca e tudo mais. Aqui, uma capa normal, né? Do trabalho mesmo que você entrega para o professor. Né? Então, aqui são dois tipos, mas seguindo, pode ver que segue a mesma estrutura, tá? Ó, é o nome da instituição, ou seja, a mesma capa que você usa para entregar no trabalho na lombada, você usa para entregar num trabalho simples somente no A4, né? Isso que eu estou falando. Não é que são duas capas. Aqui eu botei dois modelos, que é um sem o nome da instituição e a outra com o nome da instituição, tá? Então, isso aqui é a capa, que vocês já sabem o que é, tá? Aí tem a folha de rosto, que a gente fala, muitos alunos falam contracapa, né? Mas a gente chama de folha de rosto, que é aqui você vai dizer o que está sendo apresentado ali, o trabalho apresentado ao curso, no caso aqui, tá? Do exemplo, curso de pedagogia como requisito para obtenção da nota na disciplina
infanto-juvenil, sei lá, entendeu? Então, trabalho apresentado para a disciplina de administração, para o curso de administração, para a disciplina de logística e produção, tá? É um exemplo. Aí você, isso daqui é na folha de rosto, que, né, que também é obrigatória. Aí o resumo, aí voltando aí pro caso do resumo que a Monique perguntou, tá? O resumo, gente, é o que vai conter no trabalho, tá? Como se fosse o que vai conter no trabalho. Então, você vai botar assim, que você pode botar assim, né? O trabalho vai ser feito para atender os requisitos da disciplina tal, ele vai ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, tendo em vistas a responder a pergunta tal, o professor vai botar alguma pergunta, né? Algum tema, alguma coisa. Então, vai ser, né? Aí, se você vai aplicar questionário, eu não sei se você, no caso, está fazendo PCA, eu não sei como que vai ser o seu PCA, né? Então, você pode botar que é o trabalho para atender os requisitos do PCA, e bota o que é o PCA, tá? Coloca ali como que vai ser feito, vai ser um estudo feito numa empresa, né? Então, aí você vai botar como vai ser feito esse estudo, tá? E ali você vai relatar, assim, é o que vai ser o trabalho, não é o que aconteceu lá no local, não é o que vai ser desenvolvido realmente, é o que a pessoa ao ler o seu resumo, ela vai entender que ali é um PCA e o que você pretende através daquele PCA. Se for um trabalho de pós-graduação, você vai dizer que é um trabalho que vai estar atendendo o requisito da disciplina da pós-graduação, aí você vai botar qual a disciplina, aí vamos dizer produção e uma disciplina de produção. Que você vai, por exemplo, dimensionar, né, a quantidade de horas de um trabalhador. Aí vai dizer que aquele trabalho ali tem como objetivo dimensionar a quantidade de horas que um trabalhador vai gastar para fazer isso, 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 isso. Ponto. Entendeu? É o que vai encontrar lá dentro. A pessoa vai ler ali, o que eu vou encontrar dentro desse trabalho? Eu vou encontrar isso, a resposta para isso, tá? Já, né, o abstract é como se fosse a tradução do resumo, tá? Então, você traduz esse resumo em língua estrangeira. Lembrando que existem as palavras-chave. Consegui te explicar, Monique? Conseguiu? Ah, que bom. A Ellen está perguntando se é idêntico. É idêntico, o abstract e o resumo, tá? Só que o abstract é em língua estrangeira, tá? Aqui embaixo tem as palavras-chave, tá? Que eu esqueci de falar. Que são as palavras que você vai, a palavra-chave do seu trabalho. Aí aqui no exemplo aqui, é um trabalho sobre turismo, mercado de trabalho e empreendedorismo. Vai permear nessas três áreas. Aí a pessoa aqui optou por essas três palavras-chave, tá? Aí vocês, de acordo com o trabalho de vocês, vai ter, né, outras palavras-chave. E o abstract é exatamente o resumo que você fez em língua estrangeira. Para quê, gente? Por quê? Mas para que isso? Para que já está escrito? Vai escrever a mesma coisa. Mas, gente, não é porque a gente pensa às vezes só na nossa, né, ali que vai ficar no âmbito da faculdade. Mas vamos dizer que o seu trabalho seja um excelente trabalho, que seu professor deseja publicar seu trabalho em algum, né, você pode levar seu trabalho também para expor em algum congresso, né? Então, o teu professor pode até te, né, participar, te levar, incentivar, né? Vamos dizer assim, pelo teu trabalho ter ficado muito bom. Esse trabalho pode correr o mundo, né? Depois de uma publicação de um trabalho, esse trabalho pode correr o mundo. Então, imagine uma pessoa em língua inglesa, né?
se teu abstract está em inglês, que normalmente a gente coloca até na maioria dos casos em inglês, porque é uma língua, né, universal. Aí aí uma pessoa, né, de um outro país, lê ali e vê se aquele trabalho é o que ele realmente está querendo ler, porque se vale a pena ele traduzir, porque a pessoa vai ter que traduzir o seu trabalho, então ele vai ver se vale a pena ler. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na área de logística, né, e eu precisei, uma época, há uns anos atrás, fazer um trabalho sobre logística reversa. Só que na época não tinha livros no Brasil de logística reversa, tá, gente? Eram muito poucos livros que falavam de logística reversa. Quando falava, falava do básico, tá? Hoje a gente tem mais publicações, na época não tinha. Então, poxa, eu tive que pegar e recorrer a livro estrangeiro. Só que como que eu ia saber qual o livro que ia ter o assunto que eu ia tratar, se, né? Eu poderia ler o resumo desse trabalho. Como o trabalho era em inglês, né? Para mim, e a gente em português, né? Eu via o resumo em inglês. Então, mesmo que fosse um trabalho em espanhol, se ele tivesse colocado ali um resumo em inglês, eu já ia conseguir saber do que se tratava o trabalho. Se fosse um trabalho de francês, eu não sei francês, né? Mas se tivesse um resumo ali em inglês, eu ia ter uma noção, né? Pelo conhecimento que a gente tem do inglês, a gente sabe do que o trabalho está falando. Aí, se valeria a pena eu tentar traduzir, ou eu pedir alguém para traduzir para mim, né? Já que eu não sei o francês, né? Ou eu me esforçar, né, para traduzir aquilo ali. Então, é justamente para isso, né? Para tentar deixar bem claro o seu trabalho, para que é, e para qualquer pessoa que pegar seu trabalho consiga entender o que se fala, até mesmo se for uma pessoa que não entenda o português, ela vendo o abstract na língua inglesa, por exemplo, ela vai ter uma noção, tá, do que fala o seu trabalho. Então, é idêntico sim, tá? Justamente é a mesma coisa que você colocou no resumo, só que é em língua estrangeira, tá bom? Monique, vai além da sala de aula em relação ao que você está falando? Do... Depois tu me explica, que eu só não entendi por quê. Mas é isso mesmo, é ir além da sala de aula, que é a publicação, né, que você está falando, né? Isso, exatamente. A publicação é ir além da sala de aula. Se você faz um bom trabalho, entendeu? Pode-se sim apresentar no congresso e publicar o seu trabalho, tá? Ou até mesmo, né, publicar sem necessariamente no congresso. Às vezes tem alguma. Ó, eu, por exemplo, tive um trabalho. Olha o que aconteceu. Uma vez eu tive um trabalho que eu submeti ao congresso, né? Só que eu acabei não indo para o congresso, não apresentei esse trabalho, tá? Vocês não estão mais me ouvindo, não? Tá me ouvindo? Ah, tá. Voltou, tá. Eu nem cheguei a publicar, a ir para o Congresso, né? Não, o trabalho nem foi submetido para o Congresso, tá? Eu só cheguei a enviar. A pessoa enviei o resumo do trabalho, não foi o trabalho inteiro. Quando a gente submete, geralmente submete só o resumo, tá? Aí acabou que eu não fui para o Congresso, era até um congresso da ABED, né? É, e depois apareceu uma editora interessada no tema, porque eles estavam falando sobre tecnologia, era tecnologia na educação, não, educação no século XXI, o tema do livro que eles estavam escrevendo, desenvolvendo. E o meu trabalho falava sobre isso, no resumo. Então, eu publiquei meu trabalho e ele virou parte do livro, tá? Depois eu até posso botar o link para vocês, que ele está em formato, né, eletrônico. Depois até eu boto o link lá para vocês verem. Então, isso é importante, ou seja, foi por causa de um resumo
né, que o meu trabalho foi publicado. Eu nem ia publicar aquele trabalho, né? Só que o meu trabalho foi publicado porque alguém viu o meu resumo. Então, vai que esse alguém é de fora, né? Pode ser uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de qualquer outro país e se interessar também em publicar aquele trabalho, tá, gente? Então, por isso que é importante, tá? Então, estou falando para vocês, explicando, porque às vezes a gente só fica, né, com aquele pensamento ali da graduação, né, de que o trabalho só vai ficar ali, mas pode ser que esse trabalho ganhe uma repercussão, tá bom? Aí, se a gente estiver falando de TCC, de trabalho de conclusão, ele vai ficar na biblioteca, né? E a biblioteca também é uma fonte, né, de pesquisa. Tem muitas bibliotecas hoje em dia que tem muito, tudo que está publicado fisicamente, eles estão disponibilizando online também. Então, também isso leva o teu texto para mais pessoas, né? Para o conhecimento de mais pessoas, tá? Então, isso é importante hoje em dia. Então, vamos dizer que o seu trabalho esteja na biblioteca, né? Um TCC, um trabalho de conclusão, e também ganha esse âmbito aí, ou seja, várias pessoas podem pesquisar seu trabalho, tá? E ali se interessar pelo seu trabalho, tá? Até porque tem um resumo online, né? Mesmo que o trabalho não esteja todo ali, tem um resumo do título que tem ali naquela biblioteca, tá? E é justamente esse resumo aí que é importante. Lista de tabelas. Isso daqui, gente, vamos supor, se você usou tabela no seu trabalho, né? Para você fazer o cálculo, lá, eu falei lá do dimensionamento das horas trabalhadas, né? Vamos dizer que você usou uma tabela para expor esse número, para fazer esse cálculo. Aí você, na hora de você pode botar a tabela lá no corpo do seu texto, tá? Aí vou botar lá, tabela 1, estatística sobre a produção, horas de produção trabalhada, horas de trabalho, enfim, qualquer nome que você colocar. Você vai e coloca a tabela 1. E aqui na lista de tabelas, você coloca ali também tabela 1 e o nome da tabela que você usou. Aí aqui no caso, como exemplo, essa pessoa aqui que fez esse trabalho colocou tabela 1, estatística de crianças em idade escolar, tá? Tabela 2, estatística de escolas públicas, tá? As tabelas que ela usou lá no corpo do trabalho dela, tá? É obrigatório? Não, tá? Não é obrigatório. Mas se você usou, seria bom você colocar, tá? Se for infográfico, a mesma coisa, tá? A lista de tabelas não é só a lista de tabelas, não, tá? Tem várias. Deixa eu voltar aqui, só para a gente ver aqui, ó. Ó, lista de ilustração, tá? Aqui, ó. Lista de tabela, tá vendo? Ó, lista de tabela, lista de ilustração, lista de abreviatura, ou seja, pode ter várias coisas, tá? Fica em uma folha à parte. Por exemplo, o infográfico pode ser uma ilustração, né? Eu acredito, né? Um infográfico. Aí você bota lá, em vez de você botar aqui lista de tabela, vou explicar para vocês. Em vez de você botar aqui lista de tabela, você vai botar ali lista de infográfico. Aí você perguntou, mas e se tiver tabela e mais um infográfico? Pode colocar aqui embaixo, lista de tabela, e botar aqui embaixo lista de ilustração. Aqui embaixo ter também ali a lista de ilustração, tá? Então, mas você tem que botar o títulozinho lá, centralizado, igual tá aqui, negrito, centralizado, tá? E aí você pode até usar o local aqui, tá? Eu até usei isso recentemente no trabalho que eu fiz, né? Eu botei na mesma página ali a lista de tabela e lista de figuras, tá? Pode ser lista de figura também, né? Ou lista de ilustração. É gráfico também, né? Pode ter lista de gráficos. Então, assim, é o que você usou realmente ali, né, no seu trabalho. E vem aí os elementos também como elemento pré-textual, tudo isso é elemento pré-textuais, né? Diga-se de passagem.
Mas aqui, eu não sei por que que eu destaquei aqui esse elemento pré-textual. O resumo, o sumário é o quê? Né? É tudo que vai ser visto no seu trabalho. Então, eu botei aqui a observação. A enumeração das divisões, seções e outras partes do documento com a mesma ordem gráfica, sendo alinhado à esquerda e o sumário centralizado. O que ele está dizendo aqui? O sumário, o nome sumário, esse nomezinho sumário, tá? É centralizado, é igual essa lista de tabelas aqui, tá? Seria aqui centralizado. E aqui você coloca, né, o que você usou lá no seu texto. Sumário, geralmente, a gente faz ou concomitantemente, ou seja, conforme você vai fazendo o seu trabalho, você vai atualizando o teu sumário, tá? Ou você deixa para fazer no final. Eu faço concomitantemente, tá? Vamos supor, fiz a introdução, eu já coloco lá no sumário. Até porque no Word, tá, gente? Tem um sumário automático que vocês podem aprender a usar, que você consegue que a página já atualize automaticamente. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo uma. Eu tenho eu tenho alunos do PCA também, tá? Só que é PCA de logística, né? De logística. E eu já dou o trabalho para ele já com o sumário já automatizado. É como se fosse automatizado. Ele bota lá, ele vai escrevendo o trabalho deles e depois ele só dá um atualizar lá no sumário e aí já atualiza a página, tá? Porque o sumário é para ele tem a paginação, tá? Assim como a lista de tabelas aqui, ó. Aqui, não tá vendo essa página aqui, ó? Essa lista aqui, essa tabela aqui tá na página 20. Essa outra aqui tá na página 25, tá? E aqui, ó, o sumário também tem que ter. Eu não botei aqui, mas tem que ter, tá? Também é a mesma coisa, igualzinho tá essa lista aqui de tabelas vai ser o seu sumário, tá bom? Só que com os temas que você usou lá, tá? Isso, tem um modelo do trabalho acadêmico, geralmente no site da universidade ou dentro do AVA, né? Mas nesse modelo só tem o sumário, não tem ele automatizado igual eu uso no meu modelinho. Depois eu disponibilizo para vocês, tá? Vou botar lá no AVA, lá em algum lugar para vocês. A turma que quiser também pode me pedir, tá? E se eu não colocar, porque às vezes são muitas turmas, tá, gente? Aí você vai lá no fórum, no Fale com o Professor. Aí me pede lá, professora, bota aquele modelo de trabalho que a senhora falou que ia botar, aí eu vou lá e coloco para vocês, tá bom? Então, aqui finaliza os elementos pré-textuais, tá? Acho que foi por isso que eu botei aqui elementos pré-textuais muito grandes, para saber que é o último elemento antes de você começar a efetivamente escrever o seu texto, tá? Aí os elementos pré-textuais. Agora a gente vai ver todos os elementos, aliás, desculpa, os elementos textuais, tá? Aqui a gente finalizou os elementos pré-textuais e aqui a gente começa nos elementos textuais. Tá? Aqui tá errado, gente. Desculpa, tá? Aqui não é elemento pré-textual, aqui é elemento textual já, tá? É aquilo, né? O professor também erra. Não sei por que que eu botei o pré aqui na frente. É porque é tanto elemento pré-textual, né, que a gente acaba confundindo. Então, aqui são os elementos textuais, tá? Ou seja, depois que você botou né, abaixo do sumário, você vai começar em uma página a sua introdução. Ali você vai apresentar o tema do seu trabalho, o objetivo do trabalho, as razões pela qual você elaborou o trabalho. Aqui também você bota os resultados, você pode botar, não todo o resultado todo está no trabalho, mas botar os principais resultados que a pessoa vai enxergar naquele trabalho, tá? Coisa que você não fez lá no resumo. O resumo só foi para apresentar o que seria o seu trabalho, tá?
Aqui você já vai dizer como você elaborou o trabalho. Por exemplo, o PCA. Foi feita uma visita na empresa X, né, na empresa lá tal. Essa visita, né, foi para fazer uma pesquisa de campo, para analisar o processo do trabalho na empresa. É só um exemplo, tá, gente? E assim é a tua introdução, tá? Aí o desenvolvimento do trabalho é o que efetivamente você realizou, tá? E aí você coloca também seu referencial teórico. Por quê? Um trabalho acadêmico, você precisa referenciar. Por exemplo, se você está falando de logística e produção, o que é logística e produção? Você tem que entender que alguém vai ler o teu trabalho, não só o professor, pode outra pessoa depois ler o seu trabalho e você tem que partir do pressuposto que quem está lendo o seu trabalho não sabe de nada, entendeu? Então você vai dizer lá, segundo Balu, né, 2001, a logística é a área que estuda o abastecimento, e assim você vai desenvolvendo o que é a logística, para depois você falar de logística, entendeu? Aí nós vamos não. Aí esse trabalho terá a finalidade, né? Realizou o estudo da logística dentro da organização XYZ, e daí nós extraímos, né? Nós, no caso, se for feito mais um aluno, se foi um aluno só, daí foi extraído, né? Daí o resultado que surtiu foi, aí bota o resultado, tá? Estou falando aqui de maneira coloquial, mas no trabalho você coloca, né? De acordo lá com, né? Com um texto bem mais elaborado, tá? E ali você apresenta os resultados. Então, você vai dizer o que é, segundo os autores, aquilo, tá? Que a gente chama de referencial teórico. Depois você vai dizer o que você fez, tá? O que para você, o que é para você, né? E o que foi feito ali naquela empresa ou naquele trabalho e qual foi o resultado que você alcançou ali naquela pesquisa. Às vezes você não vai em nenhuma empresa fazer pesquisa, mas às vezes você faz uma pesquisa, o professor pede para você fazer uma pesquisa, dizer o que é a logística, fale sobre a cadeia de suprimento, né? Aí você vai ali fazer o trabalho, tá? No final, gente, aí teve a introdução, teve o desenvolvimento, você tem que concluir, né? Dizer se seus objetivos que você tinha lá no começo, né, se foi alcançado ou não. Você pode dizer, por exemplo, eu tinha o objetivo, tá, de fazer uma análise na empresa XYZ, no departamento, vamos supor, no hospital, né? No hospital X, no departamento de emergência, para saber como é o ressuprimento lá do departamento e tal. Só que devido ao a pandemia Covid-19 não foi possível fazer presencialmente, nós precisamos, o trabalho foi feito por pesquisa, né, através de meios eletrônicos. Então, assim, você tinha um objetivo inicial, você pode relatar isso, e relata que por não pelo motivo de pandemia, você fez o trabalho de maneira online, mas conseguiu coletar os dados todos de maneira online. Então, gente, assim, são formas, entendeu? É uma maneira ali na conclusão, o que foi realmente aferido, né? E o que aconteceu, se você realmente alcançou seu objetivo, tá? E por fim, qual foi a importância daquilo? Tá? Vamos dizer que você ali foi avaliar a empresa para sugerir melhorias, né? Aí você pode botar que foi importante, que foi encaminhado as sugestões de melhorias para os gestores daquela organização, tá bom? Então, elementos textuais, tá? Aí, né, vou falar um pouquinho sobre a citação.
O que é citação? É aquilo que você, quando você vai falar algo que alguma pessoa já falou, que está num livro, você tem que citar aquela pessoa, tá? Porque não está vindo de você, né? Você está vendo, está referenciando alguém, tá? Existe a citação que a gente fala direta, tá? O que é uma citação direta? É quando você escreve exatamente o que a pessoa falou, tá? Então, aqui, como exemplo, eu dei aqui a expressão, né? É, a expressão furiosa dessa estátua e tal. Isso daqui foi o que o autor falou, exatamente. Aí eu coloco entre aspas e coloco o nome do autor, o ano do livro que eu tirei e a página, né? Porque você tirou exatamente dali. Tá perguntando se eu vou disponibilizar o slide, eu posso disponibilizar sim, tá? Posso botar o slide lá sim, tá bom? Nada, querido, de nada. Então, aqui é quando diretamente você vai e faz a citação exatamente o que a pessoa falou, que o autor falou, tá? Então, é uma transcrição, uma reprodução integral de parte da obra consultada, observando a regra de pontuação, tudo, né, certinho, exatamente igual está ali, tá bom? Aí, se tiver até 3 linhas, você faz a citação assim, igual eu coloquei aqui para você, tá? Normal, no corpo do texto, né? Com a mesma letra do texto normal. Se for mais de 3 linhas, uma citação direta, ou seja, exatamente o que o autor falou, mas com mais de 3 linhas, você deve fazer dessa forma aqui, tá? Você deve construir um parágrafo distinto com a fonte de tamanho 10. Observe que essa fonte é bem menor, tá? Bem menor não, é um pouco menor, né? Com recuo, observe que está recuado aqui, ó, né? Aqui, ó, um texto normal e esse texto está no recuo, tá? Um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, tá? Lá no Word você consegue fazer isso direitinho. O espaçamento entre as linhas deve ser o espaçamento 1. Normalmente, o trabalho tem espaçamento 1,5, tá? Então, esse aqui você vai botar o espaçamento 1. Utiliza-se o espaçamento 1 de 1,5 centímetros. Isso aqui eu nem... Enfim, aqui é espaçamento 1, recuado 4 centímetros, tamanho da fonte 10. Aí vamos ver, tem alguém me perguntando alguma coisa aqui, mas não apareceu para mim. Acho que ele perguntou individual aqui, só um minutinho. Ah, tá, daqui a pouco eu falo, tá? Daqui a pouco eu falo com você. Deixa eu só terminar aqui, que aí eu vou dar umas orientações para a turma toda, tá bom? Fica tranquilo. Bom, então, assim é uma citação direta com mais de 3 linhas, tá bom? E a citação indireta? O que é uma citação indireta? Você lê um livro, né? Só que não necessariamente você vai reproduzir nenhuma parte do livro. Você leu e você extraiu dali a informação principal ali do que aquele autor estava falando, tá? Aí você não precisa necessariamente, né, fazer não é uma citação direta. Você não está tirando exatamente o que ele escreveu ali. Você está fazendo o uso da obra, mas você reescreveu a ideia do autor com as suas palavras, tá? Aí você não precisa botar a página, porque não tem a página exata, né? Às vezes você leu um trecho da obra e você extraiu ali a ideia central ali do conteúdo. Então você vai colocar aqui, ó, segundo Medeiros 2009, aí você escreve a ideia, tá?
Eu não sei dizer lá na matéria de métodos e técnicas em qual unidade está a citação. Não sei nem se tem lá essa explicação exatamente como eu estou falando. Eu só estou falando porque eu acho importante, tá? Mas deve ter, mas eu acho importante falar. Eu não sei se tem exatamente assim, tá bom? Mas é uma coisa muito importante, gente, porque a gente tem que aprender. A gente está num ambiente acadêmico, a gente não pode pegar um negócio, copiar, colar e não dizer quem foi que escreveu, tá? Isso aí não é legal fazer, tá? Então, aqui eu estou ensinando realmente para vocês fazerem da maneira correta, porque às vezes o aluno faz porque ele não tem essa orientação, né? Aí ele acaba fazendo despercebidamente, tá? E agora a gente vai finalizando, tá? E vamos ver os elementos pós-textuais, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês só dois elementos pós-textuais, se eu não me engano, que é o anexo, tá? E o referencial, o referencial, a referência bibliográfica, tá? O que é o anexo, né? Vamos dizer que você foi nessa empresa visitar ou no site, entrou num site e você aplicou um questionário pelo site, né? Ou aplicou o questionário presencial lá na empresa. Esse questionário que você aplicou, você pode botar em anexo, ou seja, no final do texto, né? No final de tudo, até mesmo depois da referência bibliográfica, tá? Eu trouxe antes aqui, mas é depois. Você pega e anexa ali o que você perguntou, o questionário na íntegra, entendeu? No corpo do texto, você pode fazer menção às perguntas, né? Mas o questionário na íntegra você pega e você coloca ali, tá? Então, você pode fazer isso. Acho que um exemplo é esse mesmo, né? Ou algum documento da empresa que você tenha. Por exemplo, foi no RH, e o RH te deu lá um modelo de um documento da empresa, tá? Aí você citou aquele documento no texto, tá? Só que você tá com o documento ali, você botou anexo no seu trabalho, tá bom? Bom, para finalizar, né? Antes de falar das referências bibliográficas, né, que aqui eu vou falar no final das referências. O formato do texto, tá? Que eu falei do texto, falei de tudo, né? Mas qual o formato desse texto, tá? No geral, o papel é o A4, né? Então, você vai utilizar lá na formatação A4, tá? Quando for imprimir esse trabalho, o papel branco, tá? Porque tem A4 rosa, tem A4 azul, né? Mas é A4 branco, tá? As margens lá do trabalho, né? A margem esquerda superior 3 centímetros, a margem direita inferior 2 centímetros. Lá no modelo de trabalho que tem no AVA já está dentro já está colocado assim, tá, gente? Já está com essas margens. A fonte é número 12, tá? Porque às vezes o aluno bota uma fonte enorme, né? Não, a fonte é número 12, tá? E então, com exceção da citação. Lembra que eu falei que se a citação fosse direta com mais de 3 linhas, o tamanho é 10, tá? Recuado, né? E tamanho 10. O espaçamento entre linhas, que também tem lá no Word, né? Para você botar o espaçamento lá entre linhas, é 1,5, né? Exceto na citação, também que eu falei que o espaçamento é 1, naquela citação direta com mais de 3 linhas, tá bom? E o referencial bibliográfico, tá? Não tem aqueles textos que você citou, aqueles autores todos, você precisa pegar a referência do livro e colocar lá nas referências bibliográficas, tá? Aí a Monique está até comentando, a Monique não, a Ellen, né?
Ah, não, não, não acusa não. Tá perguntando se usar o modelo do AVA, se acusa plágio. Não, porque tem no nosso sistema aqui, né? Só para entender, tem um detector de plágio, né? Que fala. O que que é o plágio, né? Para quem não sabe, é quando a gente copia alguma coisa sem referenciar, né? Quando você referencia, vamos dizer que você pegou ali a citação de um autor e referenciou, tá? Se você referenciou, não é plágio. Você pegou lá um trecho, também não é para pegar o trabalho todo da pessoa, né? Que aí não pode, né, gente? Mas aí você pegou um trechinho e referenciou. Quando você referencia, não é plágio, tá? E se o trabalho tem elementos em comum, né? Por exemplo, o trabalho que está lá no AVA pode ter é, assim, o nome da universidade, né? Algumas coisas, alguns elementos que vai ser em comum. Vai detectar ali que está igual a um trabalho de um colega, por exemplo, uma pergunta que o professor colocou também pode estar igual, mas o professor, na hora de analisar ali, ele vai ver que é a pergunta, tá? Vai ver que aquela parte ali é uma citação, que o aluno citou direitinho, tá? Aí, por mais que dê lá no detector de plágio que está igual a alguma fonte, mas ali o professor está vendo que você citou, então não é plágio. Quando você cita, gente, não é plágio, tá? Agora, quando você não faz a citação, pega e coloca lá, você está indicando que foi você que fez, então você não pode, né? Se for de outra pessoa, a gente não pode pegar e citar, tá bom? E citar não, e botar sem citar, tá bom? Aí aqui a Ellen está perguntando. É, o símbolo, eu queria anotar do lado. Anotar o que, Ellen? Eu não entendi. Não, então, Ellen, esses 14% de detecção é isso, entendeu? O nome da universidade, são coisas em comum, entendeu? Isso daí não esquenta não, tá? Até 20, às vezes até um pouquinho mais, se for um estudo de caso, por exemplo. Você botou o texto do estudo de caso, vai dar que está igual a um estudo de caso do colega, que foi o mesmo estudo de caso. Mas o que vale é que o que você escreveu lá do conteúdo do trabalho foi seu. Esses 14% vai passar despercebido, o professor não vai nem olhar isso, porque ele sabe que isso são elementos comuns do trabalho, tá? O nome da universidade é comum, o nome do professor, às vezes nome de turma, nome da disciplina, tudo isso vai computando que está igual a um outro trabalho, mas não é o plágio, entendeu? Ela está falando que quase infartou porque deu 14% de plágio. Eu quase infarto quando eu pego um que dá 100%, que eu fico assim, meu Deus, vou infartar, que a pessoa copiou tudo, aí eu tenho que, né, pegar e desconsiderar, né? Porque 100% não dá para a gente aceitar. Geralmente eu até tento conversar com o aluno e tudo mais para tentar entender, né, o que aconteceu. Às vezes botou um trabalho errado, também já aconteceu uma vez do aluno ter anexado um trabalho errado, tá? Então, sempre é bom, gente, vocês, quando o professor dá uma nota que vocês acham que não foi adequada, às vezes você olha lá para ver qual trabalho você anexou, se está certo, que às vezes o aluno sem querer anexa um trabalho errado, tá? E como são muitos alunos, às vezes, gente, o professor passa despercebido, tá? É igual a aluna me pediu para fazer uma webconferência num outro dia de aula. Eu falei para ela, não sei nem se ela levou a mal, não, mas eu falei assim que não dava, porque eu tinha muita turma. Aí ela falou, ah, tá, mas. Aí deu para perceber que ela ficou um pouco tristinha, né? Mas assim, é porque o professor ele tem às vezes uma quantidade de turma que às vezes aquilo ali vai passar despercebido para ele, entendeu? Igual, se eu mudasse para uma turma, eu ia ter que mudar para todas elas, aí começa a complicar, entendeu? Aí às vezes a gente não consegue fazer determinadas coisas, porque aí de uma turma, mas aí tem mais 3 turmas, né? Aí já começa a ficar mais difícil, tá? Ah, hoje tem prova. Isso mesmo, né?
Então, assim, vou até finalizar para vocês poderem estudar para a prova de vocês, tá? Justamente foi isso, por causa da prova, entendeu? Mas eu não tinha como mudar. Eu até queria mudar o horário, mas aí, porque teve aluno que me pediu à noite, mas aí o outro aluno tinha prova à noite. Eu falei, pô, se eu mudar para a noite, aí que vai piorar mais a situação, entendeu? Ah lá, foi a Ellen que me pediu. Tá, Ellen, desculpa, tá? Mas é porque não é porque eu não queria, é porque às vezes não dá para mudar, tá? Aí não fica triste comigo não, tá? Tá bom. Mas boa prova para você, tá, Ellie? Mas obrigada por você ter participado aqui comigo. Qual é a dúvida? Bota aí de novo. Ô, Monique, que eu não vi qual a dúvida que eu não respondi sua. Tem uma dúvida sobre a referência. Consultei um site que fez uma pesquisa super interessante, mas não tem a data da publicação da matéria. Como faço em relação a isso? Aí você cita o site, né? Eu já aconteceu isso comigo também. Você cita o site, que geralmente o site teria que botar a data da matéria. Mas aí você cita o site. Aí lá na referência bibliográfica, aqui, né, nesse último caso aqui, quando você for colocar aqui, você vai botar ali o site, por exemplo, vamos dizer que foi a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou botar Associação Brasileira de Normas Técnicas, é, disponível em, aí você bota o site que você entrou, aí bota disponível em, copia ali e cola o site, acesso em dois pontos. Aí você vai botar a data que você acessou, tá? Aí você faz isso, tá? Aí você cita ali o site, tá? O que eu oriento vocês, quando for de site, vocês tentam escrever com as palavras de vocês, tá? A não ser que seja um dado, né? Algo que não tem como. Mas tenta escrever e fazer citação indireta, porque aí você não precisa citar a página, tá? Não precisa citar a página, não precisa citar. A citação é mais informal, né? Vamos dizer assim, não sei nem se poderia falar informal, mas assim, fica algo mais. Mais funcional, vamos dizer assim, para você, tá? Você leu, aí faz um resuminho do que você leu e cita o site, mas você escreveu com suas palavras, tá bom? Aí tudo bem, tá? Se for uma pesquisa que você vai tirar o dado, aí tudo bem. Mas aí, o Monique, se não tem o ano, né? É complicado, né? Porque a pesquisa teria que ter o ano, né? Que ele estava fazendo aquilo. Se você até tenta achar um outro, entendeu? Aí na referência você põe o site, põe o nome do site. Por exemplo, aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABED, tá? Aí vou botar ponto, disponível em, aí bota o site lá da ABED, tá? Aí ponto, acessado em, aí bota a data do acesso. Aí hoje é dia o quê? 5 de maio de 2020, tá? Mas bota o site, tá? Quando você for citar lá no teu trabalho, você bota assim, de acordo com a pesquisa realizada no site tal, né? Aí bota lá qual foi o dado da pesquisa, tá? Aí você cita, porque se não foi você que fez o dado, entendeu? Se foi você que foi lá e gerou o dado, aí tudo bem, mas se o dado foi retirado do site, por exemplo, segundo o IBGE, né? Só que o IBGE geralmente bota a data da publicação. Eu posso botar, segundo o IBGE 2002, segundo o IBGE 2010, a população brasileira X% se declara de classe média. Entendeu? Não é uma conclusão minha, é o IBGE que fala aquilo, pela pesquisa que ele fez.
entendeu? Aí eu boto segundo o IBGE, aí se tiver, né, se tem data, seria o ideal botar a data, e eu cito ali o que o IBGE falou, tá? Geralmente tem a data da publicação, né? Mas aí realmente é estranho mesmo. Bom, então, gente, tem alguma dúvida mais? Ellen, Monique, outros alunos, que aí o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar a gravação, aí eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas com vocês, tá bom? Tá, eu vou botar os slides para você, tá? Para você, tá, Ellen? Pode ficar tranquila, para você e para a turma. Vou botar lá nas minhas turmas lá de métodos e técnicas, tá? Ó, vou parar a gravação, tá? Ó, parei a gravação.